Você é daqueles que espera algo ou alguém para tomar uma atitude ou espera algo milagroso para poder tomar uma direção na sua vida? Talvez eu tenha um livro aqui para você hoje. Ficou curioso? Venha conferir. Olá, eu sou a Patrícia Iris e hoje eu trago para vocês a impressão deste livro, Esperando Godot, de Samuel Beckett. Bem, quem foi Samuel Beckett? Ele era irlandês, dramaturgo, romancista e ensaísta. Ele nasceu em 1906 e veio a falecer em 1989 com 83 anos. Ele morou muitos anos na França, então ele escrevia tanto em inglês quanto em francês. Ele mesmo que fazia a tradução dos seus livros. Ele, na Segunda Guerra, foi membro da resistência clandestina da França, então ele vivia no sul da França, e ele também foi contemporâneo de Sartre e era muito admirador do James Joyce. Tem aqui neste livro, não sei se vocês conhecem, 501 escritores, grandes escritores. Aqui tem sobre o Samuel Beckett, tem uma passagem muito interessante que fala sobre essa questão aí da sua produção literária. A carreira literária de Beckett começou bem antes da Segunda Guerra Mundial, porém a turbulência e a conclusão do conflito deixaram uma profunda marca em suas criações posteriores, de maior repercussão. Antes da guerra, ele tinha um modesto sucesso com poemas, romances e resenhas. E em 1937, um cafetão esfaqueou Beckett em Paris e o escritor quase morreu. O caráter aleatório de tal evento, o cafetão, ironicamente chamado Prudente, alegou no tribunal que não tinha qualquer razão para atacá-lo. Ecoou dentro de Beckett pelo resto da vida. Ou seja, ele foi atacado por algo que foi totalmente aleatório. Mas a Segunda Guerra refletiu muito nos livros do Samuel Beckett. Inclusive, ele escreveu uma trilogia em prosa, onde entre 1945 a 1951. Desses 3 livros, o primeiro é o Molloy, o segundo é Marrone Morre e o terceiro é o Inominável. Tudo com um caráter aí, com um gênero da Segunda Guerra Mundial. Tá? Nesse meio tempo, ele escreveu este livro, tá? O Esperando Godot, que foi lançado, a sua primeira publicação, em 1949. Tá? Esse livro, ele é no formato para teatro, tá? Então, se vocês verem aqui, tem cada personagem falando, então ele pode ser encenado e também pode ser lido, porque tem pessoas que têm um certo preconceito de ler livros que não são em prosa, que são assim, por exemplo, para teatro. O próprio Shakespeare, tem algumas pessoas que têm resistência de ler por causa disso, mas eu confesso a vocês, eu era um pouco dessa também, eu tinha um pouco de receio, mas quando eu comecei a ler Shakespeare, eu amei, e agora, sempre quando eu vejo um livro que é estilo para teatro, onde tem os personagens e vai tendo os diálogos, eu me encantei, me apaixonei, e assim, é muito bom de ler, muito fácil, dá para acompanhar tranquilamente. Tá? Então, quando ele escreveu este livro em 1949, teve um sucesso muito grande, e aí em 1953 teve a primeira encenação. Aqui no Brasil, o Alfredo Mesquita, o diretor de teatro, ele quis fazer essa peça, encenar essa peça, e ele pediu a aprovação do Beckett, o qual foi positivo. O Beckett autorizou fazer a sua encenação e gostou muito de saber que o Brasil também estava querendo encenar. E foi lá no Cassino da Pampulha, que hoje é considerado como um teatro. O Beckett escreveu esse livro primeiro em francês e depois ele escreveu em inglês, onde já teve algumas variações que ele mesmo quis corrigir algumas coisas, tá? Esse livro aqui foi capa dura, tá? Lançado pela Companhia das Letras, tem 186 páginas. Um outro ponto importante também é que o Samuel Beckett, ele é ganhador do Prêmio Nobel, ou Nobel, da literatura. Então é um dos nossos escritores aí
da calçada da fama da literatura, tá? Então fica a dica aí para conhecer, se você não conhece o Samuel Beckett. Umas curiosidades que eu trago aqui para vocês é o seguinte, que essa peça foi encenada em vários países, principalmente em países ocidentais, mas tiveram casos curiosos, como por exemplo, teve uma encenação em presídio, uma encenação só com mulheres, no período aí do apartheid, né? Então assim, é uma peça que é encenada em vários contextos. Tá? Um outro ponto também, para quem acompanha aí o YouTube, né, tem na página da Univesp, tem um programa chamado Literatura Fundamental. O capítulo 6 da Literatura Fundamental é exatamente sobre este livro, né, que é pelo professor da USP, o Fábio de Souza Andrade, que inclusive é o tradutor deste livro e que escreve um ensaio aqui. Tá? Então fica a dica aí para poder assistir e acompanhar a literatura fundamental, né? São diversos professores que falam sobre alguns escritores e suas obras, tá? Então o 06 fala exatamente sobre este livro, então fica a dica aí para você assistir, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento aí do Esperando Godot, tá? Um outro ponto também, o diretor brasileiro, né, que veio a falecer em 2023, o diretor Zé Celso, uma das suas últimos trabalhos foi exatamente a encenação, né? Ele montou a peça, né, do Esperando Godot, fez muito sucesso, tá? E ele falava o seguinte, que não existe espera, né? Você tem que agir e considerar cada momento da sua vida. Então também tem uma entrevista dele, tá, no YouTube. Inclusive também você consegue assistir algumas peças, né, não do diretor Zé Celso, né, mas tem algumas outras encenações que você consegue assistir aí no YouTube. Tá? Mas eu acredito que vale a pena você primeiro ler, refletir um pouco para depois buscar essas encenações. E se na sua cidade estiver passando o Esperando Godot, eu recomendo fortemente de você ir lá assistir, tá? É uma cultura aí muito bacana para você ter, são momentos de reflexão que você vai ter na sua vida, né? Que você vai ficar aí pensando pós o espetáculo. Minha filha tá aqui pedindo no colo, vou pegar ela aqui, que ela adora participar aqui, né? Vocês já viram ela em outro vídeo, essa é a Lisa, né? E ela gosta muito de estar aqui participando com a gente, tá? Seguindo um pouquinho também sobre curiosidades, o gênero desse contexto, dessa história, é uma tragicomédia, tá? E é considerado como um teatro do absurdo. O que é isso? O escritor Martin Esslin, em 1961, ele escreveu o seguinte, que o teatro do absurdo é expressar a existência humana e é tida como sem sentido ou sem propósito. Né? E fala muito sobre questões existencialistas. Então, quando a gente fala de teatro do absurdo, é um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do existencialismo e do sentido da vida que não tem sentido. Ou seja, quando você lê o livro, você fica pensando assim, mas tá, qual é o sentido desse livro? O que ele está querendo dizer? Né? Mas quando você vai a fundo, você consegue sentir algumas coisas, por exemplo, essa questão da espera, né? Então, assim, já falando aí um spoiler, mas quem conhece, quem fala um pouco sobre Esperando Godot, já sabe que o Godot não vem, né? Ele, nos 2 atos do livro, né, os personagens esperam pelo Godot, mas ele não vem. Tá? Indo um pouquinho para a estrutura do livro, né? Ele é dividido em 2 atos e os personagens são poucos, são 4 personagens, sendo os 2 principais, que é o Stragon, que é um pouco mais poético, e o Vladimir, que é um pouco mais abstrato, tá? E usa muito de reflexão. Esses são os 2 principais, tá? Que eles ficam ali interagindo, eles conversam, eles esperam Godot, né? E aí, nessa meio da espera, aparecem mais 2 personagens, que é o Pozo e o Luke, tá? O Luke é como se fosse um escravo do Pozo. E o Pozo, ele é meio irritante, ele é assim meio soberbo, tal, se sente. E o Luke fica ali obedecendo o Pozo. Mas chega num momento ali que eles interagem e tal, né? E vai seguindo. No final dos 2 atos, aparece um menino anunciando que o Godot pediu para avisar que ele não iria, mas que no dia seguinte ele tentaria ir.
tá? É uma figura assim emblemática, é um menino, né, que simplesmente aparece lá e fala: olha, eu vim aqui avisar que o Godot não vem, tá? E que ele vai tentar vir amanhã. Ok. Nesse livro aqui também, depois que termina a peça, a peça em si são poucas páginas, são 120 páginas, tá? Então você consegue ler aí, exatamente, 120 páginas. Você consegue ler, assim, num domingo de manhã, né? Enquanto você toma o seu café. É muito rapidinho de ler e é bem bacana. E aí, depois disso, vem os ensaios. Tem 3 ensaios aqui, né? Lembrando a vocês que ensaios, né, são impressões de alguns escritores, alguns estudiosos do assunto, né, que tentam se aprofundar um pouco mais naquele assunto que está discutindo. O primeiro ensaio, que é Godot em 2 tempos, foi escrito pelo próprio tradutor, que é o professor da USP, né, o Fábio de Souza Andrade, né? Aí segue aqui, vai para mais outro ensaio, né, que é aqui na página, deixa eu pegar aqui para vocês, página 136, que é do Ramon MacDonald, Esperando Godot e o impacto cultural de Beckett. Então vem falando um pouquinho também sobre a personalidade do Beckett e suas obras, tá? Porque o Beckett aí, ele escreveu muitas peças, mas também escreveu muitas prosas, escreveu também poesias, então ele teve uma grande influência aí no meio artístico e literário. E por fim, tem mais um ensaio do Stephen Connor, né? A duplicação da presença em Esperando Godot e o fim de partida. O fim de partida é uma outra peça, né, que o Godot também escreveu. Tá? Lá no finalzinho tem uma parte aqui que fala sobre indicações de livros, né? São sugestões de livros originais, né, novelas, tal, para poder você ler um pouquinho mais e se aprofundar um pouquinho mais aí no universo do Beckett, tá? Seguindo aqui um pouco para o roteiro agora da história, né? No primeiro ato, a gente tem aí os 2 personagens, eles estão numa estrada que não tem nada, né? É no meio do campo. E nessa estrada, a única coisa que eles veem é uma árvore. Inclusive, essa árvore, ela tem um papel fundamental aí no contexto da história, porque tem um momento que tanto o Stragon quanto o Vladimir, eles estão assim num tédio só porque nada acontece. E aí eles falam: vamos nos matar na árvore, né? Aí um deles fala assim: mas espera aí, e se você se enforca e na hora que eu pego o cinto para tentar me enforcar, rebenta o galho e eu não consigo me matar, e você se matou e eu não, né? E fico aqui agonizando. Então não, é melhor a gente não arriscar, não vamos nos matar. Mas então assim, meio que o contexto da história está ali em volta aí dessa árvore, desse cenário que não tem nada. Chega um momento que eles discutem sobre o chapéu, em quem que fica melhor o chapéu, a questão da bota também, a bota que não cabe, e aí do nada eles encontram uma outra bota que serve exatamente no pé de um dos personagens. Um outro ponto também que tem muitos momentos de silêncio, né? E isso é bacana, que o Beckett até comenta que ele gosta desses momentos de silêncio para a gente conseguir refletir o que está acontecendo na cena, né? Então é aquele momento, aquela pausa, né, para você, oi, olha só, entendeu? Para você conseguir refletir, entender, internalizar o que está acontecendo. Um outro ponto também, né, que quando entra esses personagens, né, o Pozzo e o Luke, né, como eu falei, o Pozzo assim, é muito irritante e tal, e o Luke não fala, só que tem um momento que o Pozzo manda o Luke falar e ele, assim, sai jogando um monte de palavras, é um monólogo imenso, totalmente sem sentido. Né? Aí depois de todo aquele fato, né, dos 2 ali junto com o Stragon e o Vladimir, né, eles vão embora. Aí quando eles vão embora, tem uma passagem interessante aqui, né, na página 63, que é assim: o Vladimir fala, depois que o Pozzo e o Luke foram embora, aí o Vladimir fala: ajudou a passar o tempo. O Stragon: teria passado igual. E o Vladimir: mas menos depressa. Né? Como se o tempo pudesse variar, né? Na sua velocidade, né? Então assim, é interessante como que vai esses diálogos que eles vão tendo e a gente vai refletindo em cima disso.
Aí, como eu falei com vocês, no final do primeiro ato, o menino entra, né? E ele anuncia que o Godot não vem, que vai tentar ir no dia seguinte, né? Aí termina. Aí vai para o segundo ato. O segundo ato é praticamente similar ao primeiro ato, ou seja, nada acontece, né? Então eles ficam ali refletindo sobre a vida, um deles sempre fala assim, eu quero ir embora, aí o outro fala, não, mas a gente está esperando o Godot, a gente não pode ir embora, a gente tem um compromisso com ele, né? E assim por diante. Aí aqui na página 87, né, eles comentam um pouco sobre essa espera que não passa, né? Então tem aqui, ó, o Estragon fala, estou cansado, pausa, vamos embora. O Vladimir, a gente não pode. O Estragon, por quê? Vladimir, estamos esperando Godot. O Estragon, é mesmo, pausa. O que vamos fazer então? O Vladimir, não há nada a fazer. O Estragon, mas não aguento mais. Então, assim, quando você reflete, que você vê aquilo assim, poxa, é como se a vida tivesse empacada, né? E como eles esperam por algo milagroso para poder dar um sentido na vida deles, o tempo está passando e eles não saem do lugar, né? Ou seja, eles dependem de um próximo ou de uma atitude ou de algo externo a eles para mudar a direção da vida, né? Seguindo aqui, né? Como eu comentei com vocês, é circular, esse enredo é totalmente circular, tá? Só que tem um momento que o Pozzo e o Luke entram novamente no segundo ato, só que aí com um contexto um pouco diferente, o qual eles caem num buraco. E quando eles caem no buraco, eles pedem ajuda, e eles ficam lá pedindo ajuda, tal, para poder tirar desse buraco que eles não conseguem sair. Aí tem uma passagem aqui sobre essa questão de ajudar o próximo. Aí o Vladimir fala assim, não percamos tempo com palavras vazias. Pausa com veemência. Façamos alguma coisa enquanto há chance. Não é todo dia que precisam de nós, ainda que, a bem da verdade, não seja exatamente de nós. Outros dariam conta do recado, tão bem quanto, se não melhor. O apelo que ouvimos se dirige antes a toda a humanidade, mas neste lugar, neste momento, a humanidade somos nós, queiramos ou não. Aproveitemos enquanto é tempo, representar dignamente uma única vez que seja a espécie a que estamos desgraçadamente atados pelo destino cruel. O que me diz? Ou seja, porque o Estrago não queria ajudar, né, os personagens que estão lá no buraco. E o Vladimir reflete sobre essa situação de que eles, naquele momento, são a humanidade. Então, eles têm que dar essa ajuda, né? Porque assim, não tem mais ninguém ali. E eles não estão fazendo nada também. Então, assim, dá um significado na vida deles em ajudar o próximo. Se vocês lembram, quando eu cito aquele livro O Propósito, no meu segundo vídeo, eu falo que é exatamente isso, que o propósito de vida nosso é a gente tentar ajudar o próximo. Né? É claro que a gente tem metas, a gente tem objetivos, mas a gente só se sente realizado, plenamente realizado, quando a gente está se doando para o próximo, né? Ou para um ser, né? Por exemplo, o meu foco aqui é ajudar os animais, né? O meu propósito de vida, né? Então é mais ou menos isso aqui que o Vladimir reflete, né? Que para eles terem um sentido de existir, eles têm que ajudar o próximo, tá? Aí seguindo lá para a parte final do segundo ato, que também é o final da peça, né, eles têm um diálogo aqui sobre a questão do Messias, quem é que vai vir salvá-los. Então o Vladimir começa, o que pro Estrago? Não posso continuar assim, comenta o Estrago, né? O Vladimir, é o que todos dizem, o Estrago. E se a gente se separasse, talvez ficasse melhor. Vladimir, amanhã nos esforçamos. Uma pausa. A não ser que Godot venha. E o Estrago, e se vier? Vladimir, estaremos salvos. Ou seja, eles contam com a espera aí do Godot para poder salvar eles do quê? Não sabemos. Pessoal, esse aqui é o contexto desse livro. Ele é muito curtinho, muito rápido de ler. Se vocês forem na internet, tem vários artigos, né, comentando, tentando interpretar. Mas lembre-se que o próprio Beckett comentou assim, esse livro não tem
sentido, não tem interpretação. É o que você sente ao momento que você está lendo, tá? Mas vários escritores, né, já até comentaram assim, não, que isso aqui tem tudo a ver com pós-guerra, com a questão da individualidade, de questão de que a gente está perdidos, enfim, tem vários contextos aí. Eu gostaria que vocês pudessem deixar o comentário, né, se já leu, se tá querendo ler, se ficou curioso, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, eu gostei muito de ler esse livro, porque ele traz essa impressão de que, assim, a gente não tem que depender do próximo, né? Ou de alguma situação. A gente tem que agir no momento, no presente, né? Porque senão a vida passa e não tem muito sentido, né? Então vamos fazer hoje, vamos tomar uma atitude hoje, vamos mudar a nossa direção. Se a gente tá achando que não tá legal, hoje. Tá? E um outro ponto também que eu acabei esquecendo de falar para vocês é o seguinte, que quando eu pesquisei na internet, a classificação desse livro na Amazon, numa escala, né, de 0 a 5, ele tá como 4.8, e no Google, 75% das pessoas que leram o livro, eles aprovam. Então é uma pontuação muito boa. A minha pontuação, que agora eu também começo a dar, só que é de 0 a 10, eu dei como 8.1, tá? Que eu achei interessante, mas não é aquele livro que faz assim, nossa, é o livro do ano. Não, é um livro muito bom, valeu muito a pena ler. Por isso que ele ganhou essa pontuação 8.1. Tá bom? Pessoal, é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, tá? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Um abração. Tchau!